compartilhar tão grande responsabilidade e agradecer a vocês também pela atenção, enfim, palavras de encorajamento e ânimo no exercício da pregação da palavra. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E para essa noite, que é a minha última mensagem desse ano, eu pedi ao Senhor uma direção muito clara, no sentido de manter acesa a chama da esperança da nossa vida no reino de Deus. E essa palavra vem para nós hoje através da profecia de Isaías no capítulo 9. Eu peço que você abra, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. E é oportuno ler esse texto, uma data que dentro do calendário cristão, a tradição cristã, identifica como o quarto domingo do Advento. A palavra advento que a gente costuma usar aqui significa chegada, chegada. E o título dessa mensagem, o título da mensagem dessa noite é A Chegada do Rei. Como vocês sabem, o reino de Deus tem sido um assunto que eu gosto sempre de compartilhar com vocês, além da exposição bíblica, da interpretação, da aplicação do texto, aquilo que o Espírito Santo vem trabalhando com a minha vida, no âmbito devocional, no âmbito da reflexão bíblica, como responder às pressões do século presente como um seguidor de Jesus, que é isso. Todos nós aqui queremos ser, não é? Seguidores de Jesus, gente que segue a Jesus. E, por vezes, alguns assuntos são ressaltados, são destacados, e um assunto que tem sido destacado demais para mim é esse, o reino de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês essa noite é sobre a chegada do rei desse reino, a preparação para a chegada dele. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Fica de pé, por gentileza. É com reverente alegria que a gente se achega à palavra de Deus. A vida da igreja é isso. São esses paradoxos. Reverência, para muitos, aponta para uma sisudez, para uma coisa mais taciturna, e alegria. Ao mesmo tempo, lidamos com o serviço fúnebre e no mesmo dia com a apresentação de bebês. Esse é o ciclo da vida da igreja. Por isso a gente precisa cada vez mais de uma direção do reino de Deus. Precisamos cada vez mais de Jesus, o Rei dos Reis, para dar sentido a essa vida que levamos como seguidores dele. Isaías 9, versículos 6 e 7. Se puder tirar um pouquinho só do reverb. Obrigado aí os meus queridos irmãos Oscar, Andrew e quem eu não estou conseguindo identificar. Isaías 9, de versos 6 e 7 apenas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos ter mais uma palavra de oração. Deus Santo, Senhor, obrigado por nos dar a oportunidade, essa noite, de nos achegarmos diante de Ti com a confissão dos nossos pecados, com o exame da nossa condição humana, antes de tomar parte do pão e do cálice, como fizemos há minutos atrás, Senhor. Te rendemos ações de graça por isso, te rendemos ações de graça pela vida da igreja,
que com todos os seus reveses e alegrias, Pai, ajuda cada vez mais a termos aqui na terra sentido para olhar para o alvo, para olhar para o alto e aguardar de fato a chegada plena desse reino. Até lá, Deus, que diante da Tua palavra, o Espírito Santo possa nos esclarecer o que precisa ser esclarecido. Pai, que o Espírito Santo possa vir sobre a nossa vida e nos tornar pessoas que desejem e anseiem Te conhecer, a começar pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que haja, Pai, fogo ardendo em nossos ossos pelo desejo da proclamação, de ouvir, de pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus é que Te oramos. Amém. Podem se assentar. Esse período tão importante, tão belo, esses dias de preparação, sempre precisam ser recalibrados, reajustados na nossa consciência sobre o que e por que fazemos o que fazemos. Todo domingo, dia de ressurreição, e em especial no próximo domingo, onde a ênfase vai ser isso, o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. Uma palavra ficou marcante para mim nessa manhã aqui: o Verbo é tudo. Ao contrário do slogan que foi muito popular na década de 90, imagem é tudo, nós afirmamos essa manhã: o Verbo é tudo, Jesus é tudo. E é muito oportuno nesse período para nós que seguimos a Jesus, para aquele amigo, amiga que ainda não colocou sua vida totalmente no prumo desse reino, desse rei, desse governo, é tempo oportuno de sim lembrarmos que existe um rei que já veio, já se manifestou. E a profecia de Isaías que nós lemos aqui, um trecho dessa profecia, é de suma importância para nós, em especial nesses dias, nessa semana, antes do que convencionou a chamarmos de Natal. A mensagem fundamental, portanto, da palavra de Deus, nessa direção, gira à volta, orbita, na definição da própria missão de Jesus, pegando coro com o que o bispo pregou essa manhã. O compromisso, o nosso compromisso, ele nasce do próprio compromisso do Filho de Deus, do Verbo que se tornou carne, que é propor um projeto de salvação e de libertação, leve os homens à descoberta da verdadeira alegria, do verdadeiro sentido da vida por meio do reino de Deus. É isso que dá sentido ao que fazemos aqui, e mais ainda ao que vamos fazer no próximo domingo aqui, em nome de Jesus. O Evangelho, portanto, a boa nova de Jesus, que ecoa essa profecia que nós lemos aqui, e que vai ser interpretada e buscada, ser trazida à prática para a nossa vida, sugere que esse projeto de salvação e libertação de Deus tem uma face, a face de Jesus. O Verbo se encarnou. Esse Jesus veio ao encontro da humanidade para apresentar aos cativos do pecado, aos escravizados do pecado, aos que padecem nas consequências do pecado, um chamado à vida e à genuína liberdade, como o evangelista João diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele propõe uma realidade nova, um mundo novo, onde aqueles que são marginalizados e oprimidos de fato, e não pela lógica do século presente, mas pelas hostes espirituais do diabo, ele vem trazer para esses libertação, onde os que sofrem encontram de fato dignidade e alegria
não também segundo a lógica do século presente, que tenta apenas nos distrair e dissuadir das dores do tempo presente. A verdadeira alegria que só pode ser vivenciada, experimentada por aqueles que são chamados à vida eterna com Ele. Este, portanto, é um anúncio de alegria, de salvação, que faz rejubilar todos os que reconhecem em Jesus e mais ninguém a proposta libertadora que Deus lhes fez. Com isso eu introduzo essa reflexão sobre a chegada do Rei com você essa noite, mas sem deixar de contextualizar, de colocar dentro do nosso entendimento, da nossa leitura e audição dessa mensagem, desde onde o profeta Isaías proclama as palavras que nós lemos inicialmente aqui nos versos 6 e 7 do capítulo 9 de sua profecia. A passagem que estamos examinando é a extensão da profecia do nascimento virginal do Messias, registrada lá no verso 14 do capítulo 7 do mesmo livro de Isaías, que declara: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ou seja, o nascimento virginal do Messias é um sinal, uma revelação, uma manifestação da vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. E qual é o sinal? Eis que a Virgem esperava e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. A manifestação da presença relacional de Deus por meio da profecia. Essa profecia surge para Israel enquanto nação, sendo em breve atacado, esmagado pelos assírios no ano 722 a.C. Uma terra arrasada esperava aqueles que ouviam essa profecia. Essa desconfiguração da nação de Israel por meio dos assírios, a gente vai ver na sequência da passagem que lemos inicialmente, dos versos 8 até o final do capítulo 9 de Isaías, como consequência do desvio, do dar as costas para Deus que o povo deu. Então eles sofreriam uma consequência. Só que temos diante de nós, no texto, uma palavra que surge como salvação, resgate, no meio disso tudo. No meio do desespero e desolação, chega, portanto, uma palavra de esperança. A melancolia, a angústia, humilhação, escuridão e morte, que você observa aí nos versos 1 e 2 de Isaías 9, né? A gente tem palavras chaves nesses versos 1 e 2. Aflição, obscuridade, de acordo com a tradução Almeida, revista atualizada que usamos aqui. Verso 2 descreve que o povo que andava em trevas. Veja, a realidade antes da invasão dos assírios em 722 a.C. já era de um povo que andava em trevas, porque eles estavam distantes do Deus Criador. Eles estavam distantes do Senhor. Essa realidade seria transformada em regozijo, alegria, luz, libertação, paz. E é isso que os versículos 3 a 5 do capítulo 9 mostram para a gente, a transformação de um cenário. Mas isso se dá de qual maneira? O que intervém para que uma realidade de trevas se torne numa realidade de luz? O que se manifesta para que uma realidade de guerra se torne uma realidade de paz? Quem se revela para que uma realidade de tristeza se transforme em uma realidade de alegria? Nenhum outro, senão o Messias e Rei Jesus. Ele é profetizado.
Ele é o sinal de esperança. Ele é a mensagem. O próprio rei é a mensagem de esperança. Com isso, vamos mergulhar nos versos 6 e 7 detalhadamente para entender a importância e como essa profecia há milênios atrás tem impacto para nós até hoje. Volte comigo, por favor, seus olhos para a parte A do versículo 6 de Isaías 9. Porque um menino, uma criança, nos nasceu, um filho unigênito se nos deu. Só aqui temos uma profunda construção a respeito da natureza de Jesus, a natureza divina e humana, que é discorrida ao longo das Escrituras e em toda a história da igreja, todo o desenvolvimento teológico a respeito da pessoa de Cristo, aquilo que a gente chama de cristologia, estudar a respeito de Cristo, tem como um dos versículos chaves essa profecia de Isaías. Completamente homem, um menino; completamente Deus, um filho. Um menino nasceu e haveria de morrer na cruz do Calvário. Um filho é dado, o unigênito é dado pelo Pai, e morre, porém ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, o diabo e as suas obras, vencendo o pecado. Um seguidor de Jesus do século IV, chamado Atanásio, que servia a igreja de Alexandria, escreveu uma obra fundamental, um texto de discipulado e instrução da igreja chamado A Encarnação do Verbo. E eu trouxe para a gente, para iluminar o nosso ensino, aquilo que esse servo de Deus escreveu há tanto tempo atrás e é tão verdadeiro até hoje. Atanásio escreveu: quando o sol que o Verbo criou e nós contemplamos gira no céu, não é manchado pelos corpos terrestres que toca, nem some por causa das trevas. Ao contrário, ele ilumina e purifica esses corpos. Com maior razão, o Santíssimo Verbo de Deus, Criador e dono do sol, não foi maculado pelo corpo no qual se dava a conhecer. Antes, sendo incorruptível, ou seja, sem corrupção, santificava e purificava o corpo mortal, pois como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele não cometeu pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Jesus, o Verbo encarnado. E é esse Verbo encarnado que é o menino que nasceu, o filho que foi dado. E é muito importante prestarmos atenção que o profeta direciona a Israel a seguinte palavra: porque um menino nos nasceu. Ele não está apenas dizendo que um menino nasceu, não, é um menino nos nasceu. E mais, um filho se nos deu. A compreensão do profeta e, na verdade, a própria direção de Deus para seu povo é o seguinte: eu estou dando o Verbo encarnado para vocês. Eu estou dando o único filho, o unigênito, a vocês, para que vocês sejam salvos, para que vocês sejam libertos, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a palavra profética. Aleluia. E é por isso que o governo, como diz a sequência do versículo 6, está sobre os seus ombros. Nasce um menino, um bebê frágil, pequenino, humano,
o filho que é dado, e haveria de crescer na sua realidade dentro do contexto rabínico, vale lembrar, exerceu o papel de mestre, formou discípulos à luz da Santa Escritura e carregou em seus ombros o madeiro que também seria fincado no monte chamado Gólgota ou Caveira, onde haveria de morrer a morte que pecadores vis como nós deveríamos sofrer. Foi nos ombros de Jesus que foi levada a cruz que afirma o seu reino, que foi tratado como deboche pelos pretorianos ao ser confeccionada uma coroa de espinhos e colocada sobre sua cabeça, e uma inscrição sobre a cruz. De acordo com a tradição Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Um deboche, uma zombaria, mas que na verdade apontava para essa realidade profetizada por Isaías na parte B do versículo 6. O governo está sobre os seus ombros. Um instrumento de vergonha, humilhação e tortura, que em sua via dolorosa o Verbo encarnado levou até sofrer sua pena de morte. Na verdade foi a chancela divina e terrena do seu reino, reino esse inabalável, reino esse eterno. E é aqui que compreendemos a beleza do evangelho sendo pregado pelo profeta. Um menino nos nasceu, completamente homem, para ir à cruz do Calvário, cumprir aquilo que foi determinado pelo Deus Pai. Um filho se nos deu, filho de Deus, não haveria de ser contido pela morte num sepulcro. 3 dias depois, cumprindo a profecia, ele ressurge dos mortos, vitorioso, glorioso. E dias depois, pouco mais de um mês, sobe aos céus, onde está agora assentado à destra do Pai, e é exaltado como nome sobre todo nome, Jesus. E é por essa realidade, é pelo âmago, a essência, o centro, o coração dessa mensagem, que nós estamos aqui respirando com oportunidade de vida, e de não apenas a vida que lamentavelmente tem um fim deste lado da eternidade, mas temos a oportunidade, por causa dessa realidade, a morte e a ressurreição de Jesus, o menino que foi dado, o filho que foi dado, temos a oportunidade de confessar com os nossos lábios que não mais governamos as nossas vidas, mas Ele governa a nossa vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é tudo o que precisamos. Jesus Cristo. E o final do versículo 6, que tantas vezes cantamos aqui, afirma os títulos, o nome que será dado ao menino que nos nasceu, ao filho que se nos deu. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é um maravilhoso conselheiro. Este libertador divino é maravilhoso e insondável em sua sabedoria, com perspicácia perfeita e um coração compassivo. Ele vai guiar, liderar e orientar. Ele é Deus forte, um título impressionante porque é uma redundância, Deus e forte. Tal declaração ousada faz com que alguns a vejam como um exemplo de uma hipérbole popular. Esta é uma afirmação clara e direta da divindade desse Messias. O que isso significaria, sem dúvida, estava envolto em mistério desde a época da profecia, mas não há razão textual para fugir do que ela diz. Lá na Idade Medieval,
Durante toda a Idade Medieval, a literatura judaica, a literatura dos rabinos da época, tentavam apontar para essa profecia de Isaías 9, para o rei Ezequias. O que cai em contradição quando a gente vê que a profecia fala de um rei humano, mas também divino. Nenhum dos reis da linhagem davídica conseguiram cumprir isso, a não ser o nosso rei e Senhor Jesus Cristo. E mais, ele é Pai da eternidade. O Filho que é dado também é Pai da eternidade. É quase tão marcante esse título quanto Deus forte. Disse que a paternidade do Messias dura para sempre. Ela é eterna. Isso nunca vai acabar. A palavra Pai aqui aponta para a qualidade do Messias. A palavra nos diz algo sobre o caráter dele, seu relacionamento com o seu povo. Só Jesus pode ser Pai da eternidade. Pai daqueles que outrora andavam errantes na terra dos viventes, como órfãos. Só Ele pode ser esse que nos adota com graça e misericórdia. Príncipe da paz revela que ele é um rei que traz literalmente aquilo que outros lutam para trazer. A guerra de Jesus foi vencida com a sua rendição, com a sua obediência. Este é um príncipe e ele busca a grandeza de seu reino e de si mesmo, não na guerra como fazem os governantes comuns, mas na paz. E a paz para os judeus sempre vale lembrar, não é apenas a ausência de guerras. Estamos em paz porque não temos guerra, mas não temos guerra e temos fome, desigualdade, falta de liberdade, multiplicar da iniquidade, por aí vai. Mas não temos guerra, então está tudo bem, estamos em paz. Não. A concepção verdadeira, a forma verdadeira de entendermos paz, sob a ótica bíblica, é compreender paz, alegria, prosperidade, saúde. E isso sob a lógica do tempo chamado agora, ela é inviável. Porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Porém, todas essas bênçãos abundantes que envolvem a paz são parte da realidade do reino de Deus que ainda há de se cumprir totalmente. E nenhum outro rei vai trazer essa realidade que não seja o nosso Senhor Jesus. Uma das razões de termos sim, quando pensamos nessa esfera, nessa ágora, nessa arena de debates e lutas dentro daquilo que podemos chamar de teologia pública, nesse ambiente de cisânia, de divisão muito grande que a gente vive, e a gente tem que tomar um partido, tomar um pé contra as propostas chamadas progressistas, socialistas ou comunistas, é que o grande engano dessa ala é tentar trazer o reino de Deus para a terra. Ora, eu li o Manifesto Comunista e vários documentos dessa linha à esquerda quando eu era mais novo. E o que é perceptível ali é que o que é tentado é trazer o reino de Deus para a terra. Paz, justiça, alegria, igualdade, equidade, prosperidade para todos. Só que sem Deus, ou seja, algo impossível. Por isso nos alinhamos, por isso um posicionamento contrário, refratário a esse tipo de viés ideológico. Porque ele simplesmente quer deturpar o princípio absoluto de que o reino de Deus só pode existir porque existe um rei, e esse rei é Jesus, e esse Jesus é Deus. Por isso, irmão, irmã, a paz que buscamos, ela não pode ser alcançada em nenhuma realidade nessa terra. O que vivemos são lampejos do glorioso porvir, a bendita esperança do dia em que o nosso clamor Maranata, ora vem Senhor Jesus, será cumprido com a segunda vinda de Jesus.
E aqui, então, entramos nessa ótica escatológica, ou seja, apontando para as últimas coisas da profecia. A chegada do rei, nesse calendário litúrgico, espiritual, celebrativo da igreja, nessa quadra, nessas 4 semanas que passamos, culmina na próxima semana, além de ter a realidade do reino já com a encarnação do Verbo, ela também aponta para o que há de vir, para a completude, para a consumação desse reino. Vamos ler o versículo 7. Para que se aumente o seu governo, e mais uma vez veja, a palavra governo, ela surge mais uma vez, e também a palavra paz. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O aumento do governo, a vinda da paz, o fato da situação de desespero e desolação que Israel vivia, não significava que Deus não continuava governando. Não significava que o governo e o controle absoluto de Deus estava extinto. Dar as costas para Deus não anula a realidade de que Ele continua sendo Deus. Inclusive, o que eles sofrem está sob o controle da destra, da mão poderosa e soberana de Deus. O ponto é que a chegada e a instauração desse reino por um rei perfeito, um Messias, de fato, um ungido, escolhido, separado por Deus, é que ia aumentar, amplificar essa realidade de governo. E além disso, trazer essa paz que eu acabei de explicar brevemente, e uma paz que não seria apenas durante a regência desse rei. Da mesma forma que esse rei é eterno, esse rei não morre, não encontra a morte, a paz que ele traz também é eterna, não acaba, não tem fim. E é por isso que ela é estabelecida sobre um trono, sobre o seu reino. Quando o anjo Gabriel surge para Maria, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, para anunciar a respeito da obra do Espírito Santo na vida da então virgem, ele declara: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É o anjo ecoando as palavras do profeta Isaías, centenas de anos depois, ecoando as mesmas palavras, registradas no livro. Alguns comentaristas acreditam que o anjo faz isso com Maria, usa dessas palavras, por saber que Maria era uma mulher piedosa e conhecia as Escrituras, conhecia a palavra da profecia. E aí, aqui fica uma pequena direção que precisa ser ressaltada. Se um anjo, um ser perfeito de Deus, repete a palavra de Deus, menciona a palavra de Deus, o que será de nós, gente? Ao olhar isso, meu coração se enche de temor e tremor, pensando: eu não posso deixar de proclamar a palavra, porque um anjo, quando vem para falar com a serva de Deus, ele fala da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. O anjo surge simplesmente para ecoar a profecia para a serva. E o texto continua.
para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para quê? Com qual finalidade? E o texto continua e responde: para o estabelecer e o firmar, para o fundar e o tornar sólido. Mediante o juízo e a justiça. De que forma? De que maneira? Pelo seu juízo e pela sua justiça. Corrigindo o que precisa ser corrigido, restituindo o que precisa ser restituído, e só Ele pode restituir. De que maneira? Mediante a justiça, o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre. Já e ainda não. Começa agora esse reino. Como falamos essa manhã, que Jesus possa nascer em nosso coração, estabelecendo esse reino, e em santidade o firmando na nossa vida, até que se cumpra a sua segunda vinda. E tudo isso é selado pelo zelo do Senhor. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isso é absolutamente libertador para o então idólatra povo de Israel. O povo para quem originalmente a profecia é entregue. Um povo habituado com a performance religiosa, com os afazeres religiosos, mas de que tanto fez sem ter seus olhos e seus corações, seus olhos voltados para Ele, seus corações rendidos para Ele, que a relação entre o povo e Deus se desgastou absolutamente, completamente. Porque quem estabelece o reino, quem firma esse reino, e faz isso com juízo e justiça, e mantém isso desde agora e para sempre, não é o melhor dos líderes, seja o sacerdote dentro daquele contexto, ou o rei, e seja hoje no nosso contexto, quaisquer líderes governamentais ou espirituais. Nenhum de nós pode manter essa realidade do reino de Deus estabelecido, firmado, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Apenas o zelo do Senhor dos exércitos pode fazer isso. Apenas Ele. Por isso o versículo 7 que a gente acabou de ler tem esse foco, como eu falei, para as últimas coisas, escatológico. Este rei será o final, o rei que acabará com todos os reis, como a palavra de Deus afirma. Seu governo e paz, as palavras que se destacam na passagem que a gente leu, não terminarão. Não depende de nenhuma interferência humana, porque Ele é o próprio Deus, e por isso o seu governo e a paz instaurada por esse governo, meu irmão, minha irmã, não acaba, não tem fim. Ele reinará como o herdeiro messiânico do trono de Davi, como a gente vê lá em 2 Samuel, capítulo 7. E isso será para sempre. Está claro que o Messias será o grande rei, o Salvador mundial e o arauto da paz, o nosso Messias, Jesus Cristo, Rei dos Reis. A chegada do Rei, portanto, a qual nos preparamos nesses dias, nesse tempo, na nossa vida aqui hoje, pode pôr termo, pode acabar com os dias de melancolia, de angústia, de humilhação, de escuridão e de morte, assim como o povo de Israel viveu
em especial sob o castigo pesado manifesto na dominação dos assírios. Embora não sejamos dominados em termos governamentais, dizimados, cada um de nós tem suas lutas, seus desafios que pode levar a esses dias aqui. Melancolia, angústia, humilhação, escuridão e o temor da morte. A chegada do Rei na nossa vida hoje pode trazer e transformar tudo isso, da mesma forma que transformou a realidade daquele povo. Pode trazer regozijo, alegria, luz, libertação e paz. Eu quero e preciso de todas essas coisas. E eu reconheço, e o meu anseio, minha oração é que você também reconheça que só Jesus pode trazer essa realidade para nós. Transformar melancolia, angústia, humilhação, escuridão, morte, obscuridade, trevas, o andar nas trevas, em júbilo, em alegria, em poder saber que mesmo diante de tanta perversidade ao nosso redor, com Jesus como nosso Rei, temos motivos para nos alegrar. Com Jesus como nosso Rei, temos motivos para cada dia, ao acordar, reconhecer: foi a misericórdia do Senhor que se renovou e me deu mais um dia aqui para declarar que Ele é Deus. Jesus é Deus, Rei da minha vida. Por isso, minha gente, não apenas fazer coisas, não apenas sentir coisas a respeito do reino de Deus deve nos orientar. Entendam, eu não me refiro aqui que as nossas afeições não devam estar envolvidas na nossa vida espiritual como seguidores de Jesus. Muito ao contrário, penso que nós temos que recalibrar, vou usar esse verbo mais uma vez, o nosso pêndulo, porque para não sermos extremamente emocionalistas, a tendência de ir muito para o racionalismo é grande, é um desafio. Então eu acho que a gente precisa reordenar as nossas emoções e colocá-las no lugar certo da nossa expressão de louvor, adoração e busca do Senhor no ambiente da vida devocional com Ele. Eu creio que precisamos disso. Como também creio que precisamos ser um povo que cada vez mais ande com fé e obras, como aprendemos com o apóstolo Tiago em sua epístola, em dia. Que não sejamos só de discurso, mas que também tenhamos práticas de boas obras que são fruto daquilo, da grande obra feita na nossa vida. Sermos salvos por Jesus, mediante a fé, pela graça. E isso será acompanhado das boas obras, como fruto dessa obra maior e soberana feita em nós. Porém, o que sentimos e o que fazemos precisa ser ordenado pelo que conhecemos dele, para que não incorramos no erro. A gente já ouviu muito aquela história, né? Puxa, o cara fez a coisa errada, mas tinha a boa intenção. O coração dele, um coração bom, mas na hora de fazer, na hora de colocar em prática, tropeçou. Muitas vezes isso se dá porque entre o que sentimos, os nossos afetos, e o que praticamos, a nossa ação, o que sabemos de Deus, o que conhecemos de Deus, não é o suficiente. Portanto, à luz do que ouvimos hoje na profecia, nesse trecho da profecia de Isaías, que fala precisamente sobre a chegada do rei, sobre o rei que haveria de vir, e hoje podemos dizer, glória a Deus, ele veio. A gente tomou parte do cálice e do pão aqui, porque esse rei veio. Essa profecia aqui, lá para o povo de Israel, se cumpriu, amados.
Olha que coisa preciosa, que coisa boa, que coisa maravilhosa da qual fazemos parte. Por isso a gente precisa conhecer mais e mais. E o que extraímos daqui, desse texto dessa noite, que precisamos saber, eu e você, saber que o reino de Deus absolutamente é aquele que traz paz. Agora, como isso se dá? Em primeiro lugar, como vem essa paz? O versículo 7 de Isaías 9 nos responde. Essa paz vem mediante o juízo e a justiça. A instauração dessa paz, ela tem um método. Como se dá? A palavra de Deus, pela própria pregação e ensino de Jesus no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles herdarão o reino de Deus. Eles serão, a sua fome e sede será saciada por Ele, pelo próprio Deus. Por isso, essa paz vem mediante o juízo e a justiça, que só Jesus pode estabelecer. Quando que vem essa paz? O texto diz: desde agora e para sempre. O que isso implica? Que nós, mesmo vendo tanto o absurdo em nosso redor, como eu falei, a ausência de conflitos, a ausência de guerra, não significa que estamos em paz. Eu voltava para casa ontem, de um encontro com alguns irmãos que a gente teve aqui em Caxias, e aí minha esposa estava olhando o celular, o grupo do prédio lá onde a gente mora, e o pessoal estava falando: ouvi um tiroteio, não sei se está vindo de São Carlos do Turano, porque a gente é cercado por essas favelas. Aqui não vou dar politicamente correto, comunidade, favela. A gente é cercado por essa realidade. No texto, na mensagem do grupo do condomínio, o pessoal falando: não, parece que foi a 47 e tal, não, parece que eu ouvi um barulho de C4, os caras conseguem identificar explosivo plástico. Olha o nível. Acho que está exagerando, evidentemente. Mas como eu consigo dizer que, shalom, eu estou na paz, a gente vive em paz? Não, no Rio de Janeiro, meu irmão, minha irmã, talvez no interior do estado, mas aqui no Fervo, Baixada Fluminense, Rio, não tem como. Por isso a gente precisa de uma realidade para não ensandecer, para não enlouquecer e se desviar, perder a fé. Essa aflição dos dias, do tempo chamado hoje, do quando das coisas, tem feito muita gente, literalmente, dar as costas para Deus também. Eu conheço muitos, gente querida que está vivendo uma relação complicadíssima com o Senhor, com a igreja, fruto da agitação desse tempo. Por isso a gente precisa de uma palavra. E temos essa palavra, glória a Deus por isso, aqui na palavra de Deus, a palavra da profecia, que diz que esse reino se estabelece desde agora e para sempre. Mesmo no meio do caos urbano, a gente pode viver paz, porque temos uma palavra de esperança no meio das trevas que nos cercam, e essa palavra se encarnou e se chama Jesus, e por Ele a gente já pode começar a viver o hoje, como vamos ser encorajados pela pregação do próximo domingo, não dizendo mais sim ao medo, dizer não ao medo para poder dizer sim à alegria, e essa alegria só pode ser dada por Jesus. Um menino que nos nasceu e um filho que se nos deu. Quando vem essa paz? Desde agora e para sempre. E por fim, o que e quem traz essa paz? O texto diz, a última frase do versículo 7, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto.
O que traz essa paz? O zelo. Não o meu, o teu zelo, o zelo dos mais piedosos cristãos que andaram na terra. É bom que tenhamos zelo, é bom que sejamos piedosos, mas só fazemos isso porque o Senhor dos Exércitos, Jesus, e o zelo dele permite que a gente aqui possa desfrutar dessa paz abundante que só Ele pode dar. Só Ele, que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele sobre os seus ombros está o governo. Um menino que nos nasceu e um filho que se nos deu, dado a uma Israel que dava as costas para Deus séculos atrás, e que continua sendo dado misericordiosamente para nós ainda hoje. Podemos ainda hoje deixar de dar as costas para Deus e nos render diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fica de pé, por favor, vamos orar. Senhor, eu te rendo ações de graças pela chegada do Rei. Eu te rendo ações de graças, Deus Pai, por ter enviado o unigênito da criação, que se tornou o primogênito da criação. Primeiro filho, porque nós graciosamente fomos adotados como filhos e filhas de Deus, resgatados da condição de orfandade no pecado, para vivermos vida e vida em abundância, nesse reino de paz que é instituído pelo governo de Jesus. Queremos hoje nos submeter mais profundamente a esse reino. Queremos hoje assertivamente dizer que não governamos a nossa vida. O Senhor é o Rei, o Senhor governa. O Senhor tem o controle de tudo. A Ti, Jesus, seja a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre e sempre. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã. Que Jesus te abençoe. Que sejamos tomados nessa semana de um zelo, porque entendemos que o zelo do Senhor dos Exércitos estabelece paz na nossa vida. Vá em paz.